Narração da primeira parte do livro O Messias e seu Demônio. O livro se inicia com a nota da narradora, que se chama Imprudência. Estive com Paulinho Francisco Bobo e os momentos em que narra essa história partem da época em que o próprio ainda se surpreendia com a minha existência. Durante muitos anos vivi em sua carcaça e somente muito tarde é que fui reprimida. Bobo proporcionou-me momentos marcantes de diversão, desde aqueles em que me expressei totalmente com a imprudência que é a minha essência, até aqueles que me tiraram o gosto de viver. Às vezes empolgo-me e isso faz parte de quem eu sou, mas também me emociono facilmente. E hei me referir a vocês como leitores, no plural. Se quiserem, poderão responder-me em voz baixa ou alta, bem, da maneira como desejarem. E não se esqueçam, já morei ou moro também dentro de ti, querido leitor. Atenciosamente, Imprudência. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. João 12, 25. Parte 1. Paulinho Francisco Bobo havia nascido contemplado por Deus, pois nele residia um talento de homens humildes, exclusivo de personalidades bondosas, peculiar de gigantes moralistas que travam guerra contra os próprios instintos e que assim são capazes de viver em paz neste mundo mortal. Se esse talento lhe era algo bom, digo que isso lhe era parcialmente bom. Bobo sofreu muito com as cobranças que fazia a si mesmo. Algumas delas eram as cobranças do Messias: ser santo, negar a si mesmo, repudiar todo vício oferecido pela posse, dar a outra face, ser genuinamente bom, ser um maniqueísta, considerar a matéria algo imperfeito a caminho da superação num céu lindo, negar a violência, repudiá-la e, sempre negando a si mesmo, ao próprio ente, Paulinho sentia-se sempre destinado à incapacidade de dizer não, pois isso sempre envolveria o interesse próprio, o que para os padrões do seu extremo moralismo, da sua extrema necessidade por transcender os anseios de um corpo mortal e faminto, era algo realmente inaceitável. O peso que carregou em suas costas por não ser capaz de negar o seu lugar no ônibus para qualquer um que estivesse em pé ao seu lado lhe cansava. Maltratava-lhe as pernas de um corpo que precisa delas para se sustentar. Causava-lhe até certas dores nas juntas. Mas este era o seu destino. Afinal, estava realmente sofrendo? Estaria realmente sofrendo com os joelhos cansados? Com certeza, mas todo o cansaço valeria a pena quando enfim pudesse ver o sorriso de satisfação no rosto do seu próximo. E isso não fazia por orgulho, mas por sentir que se edificava como um homem santo. Paulinho não se sacrificava por narcisismo, mas por algo que demorou para compreender com exatidão. Digo-vos que, entre os maiores problemas desse talento, não eram os joelhos cansados, mas sim o raríssimo dom que o pobre homem tinha de se culpar por coisas às quais não tinha culpa alguma. Isso mesmo, meus queridos leitores, fora ele julgado em vida por diversos crimes que não havia cometido e com a autenticidade oferecida pelo seu precioso talento, foi capaz de confessar todos eles. A sua frustração em não ter sido um santo completo lhe foi uma grande neurose, e o nosso maniqueísta logo percebeu que não poderia ser inteiramente como o Messias, que talvez não tivesse tido tentações, que poderia ter superado todos os malditos anseios da maldita carcaça de bípede sem esforço algum. Poderia ter tido diarreias, gastrites
Ou era oco, sem órgãos, com apenas poder dançando em seu interior? Teria tido ereções quando criança? Em algum momento poderia ele ter segurado em seu próprio pênis para mijar e sentido algo comum a todo o organismo? Ou, como um santo absoluto, era diariamente fixado na vida pós-morte e na negação do plano material? Seria ele o asceta perfeito, o puritano ideal, o negador número 1 da vida e dos desejos, o que mais odiou o corpo? Bem, Paulinho sofreu muito em não se sentir oco, como poderiam lamentar pessoas como Schopenhauer e outros castos, em não se sentir inteiramente bom. E isso lhe maltratou muito, meus queridos leitores. O egoísmo, mesmo que pequeno, parecia insuperável, e isso lhe atormentava, meus queridos. Bobo se culpou por não ser perfeito como Cristo e passou a chamar esse lado egoísta e insuperável de meus demônios, como geralmente fazem aqueles que todos nós conhecemos e que vivem até a velhice sendo homens moralmente ressentidos. Agora, perguntam-me, quando foi que essa culpa o maltratou mais? Quando foi que não ser moralmente perfeito doeu mais em seu coração, frustrando esse ideal de santidade pela primeira vez? E a partir daí começou a se odiar, taxando-se como um ser imperfeito aos padrões de toda aquela moralidade que almejava, aquela moralidade perfeita, a postura correta e plena. Quando foi que ele percebeu que poderia esbarrar em alguma coisa, machucar alguém, desejar algo demais e se ver novamente como um mero corpo demasiadamente escravo de paixões? Quando foi que se viu definitivamente como um não santo, frustrando-se, como um asceta que jamais seria capaz de atingir o nirvana por tamanha neurose que tinha em relação ao próprio corpo, que o guiava e parecia estar sempre no comando de sua razão? Quando foi que Paulinho se sentenciou ao inferno e à decadência por se julgar demasiadamente imperfeito, não merecedor de coisas que poderiam torná-lo um ser mentalmente saudável? Bem, eu tenho que lhes dizer que isso ocorreu ainda bem cedo, quando ainda era um doce menininho. Certo dia, 3 primos de Paulinho que vinham de um sítio no interior do Paraná encontraram-no na cidade, na casa da avó, e estrearam, como sempre, todo aquele jeito formal de menino bem criado, respeitoso, de palavrinhas cautelosas, digno de um filho de rico, de jeitinho calmo e olhar sereno, acusando de ser meio afeminado, Mauricinho demais. Os primos eram sapecas, acostumados com as brincadeiras mais selvagens, e faziam um bom tempo que não viam. Nosso anti-herói, nessa época, ainda era demasiadamente espontâneo e não vivia para se provar, mas sabia que o julgamento dos primos era errado. Sabia também que bastava alguns minutos não tão distantes para que todos se pegassem mergulhados em suas brincadeiras animalescas, mais calorosas e dignas de um ser sapeca, onde Paulinho deixava, sem perceber, de se comportar como aquele menininho civilizado e transformava-se em um cão selvagem, uma besta brincalhona, um tanto descontroladas de todos aqueles maneirismos de falso filhote de riquinho. Aliás, digo-vos que por alguns tempos sua mãe julgou ter algum problema relacionado à hiperatividade, e o que o pai chamava de transtorno, de fato, era seu jeito próprio de viver, como se tivesse nascido para atrair a formalidade, ora ou outra, mas sem se esquecer dos seus modos refinados. Bobo, engenhoso como era sempre, formulou um plano para se distanciar de toda aquela conversa irritante de adultos tagarelas fadados à defesa dos seus egos e de suas conquistas passadas, de suas nostalgias de um mundo já quase morto, de toda aquela repetição interminável dos mesmos assuntos que já havia se cansado há tempos.
incentivou os primos a irem com ele procurar por aventuras no quintal dos fundos. A casa da avó era enorme, feita de uma madeira brilhante, alaranjada e com aspecto de estar sempre limpa. Sua arquitetura era como as casas que viam na televisão, e isso era fascinante aos garotos, que eram pobres e moravam em casinhas comuns, padronizadas. A sensação de estar em um dos filmes de suspense que assistiam na televisão os inspirava a brincarem como se não houvesse o amanhã. Pensaram então em dividir-se em 2 times para disputar virilidade e resistência na velha e enferrujada gangorra. Ali imaginaram que guerreariam em cima de navios piratas, num mar tempestuoso e negro. Seriam como destemidos marinheiros e Bobo gostou de ver-se como uma espécie de herói. A velha gangorra era o artefato da casa da avó, da época de sua mãe. Paulinho, ao sentar ali no ferro, interrompeu um pouco daquele desejo de brincar de ser pirata e divaneou. O menininho, com aquela sensibilidade tão doce, imaginou a sua mamãezinha, ainda criança, brincando naquele mesmo lugar em que se sentava. Como deveria ser divertido brincar com ela, pensou ele, expressando um riso frouxo e um olhar sereno e distante. Rir a tarde toda, dizer que era seu filho do futuro, surpreendê-la com esse papo, falar sobre algumas coisas do futuro, refletir toda aquela maluquice de viagem no tempo. Tudo isso seria demais, demais mesmo, pensava. E talvez, se um dia inventassem aquelas máquinas do tempo que viam em filmes e nos gibis, e ele fosse um grande milionário, poderia voltar ali de verdade, identificar-se como seu filho do futuro e brincar até se cansar. Meus queridos leitores, percebem a doce criatura que aqui descreva a voz? Que espirituosa e ingênua criatura, cheia de imaginação, tão lúdica, cheia de amor e risinho frouxo. Ah, se eu pudesse detalhar a voz, o quanto aquele risinho infantil, aqueles olhinhos castanhos e miúdos brilhavam. Se eu pudesse detalhar com tanta força o quão santo era nessa época, quão angelical era, com aquele semblante sereno e com aquela pele ainda bem jovem, pálida, intocada pelo tempo. Aquele risinho ainda não criava rugas e as expressõezinhas contraíam-se belamente, harmonizando cada expressão com sua alma pura de criança feliz. Digo-vos que me emociona lembrar de Bobo quando ele era ainda um bebê. E para mim, nessa época, o próprio era o modelo do que dizem ser a grande beleza existente na alma de uma criança. Tão brincalhão, tão extremamente bondoso com os cachorrinhos, passarinhos, gatinhos e todos os outros seres vivos com os quais pudesse encontrar. Bobo era tão afetuoso e bem intencionado, de voz manhosa, aguda, e que exclamava aos demais: meu amigo, meu grande e querido amigo, sem nenhum receio que vive na alma de um adulto, como um romântico genuíno que queria abraçar a todos com o seu enorme coração, como um bebê engraçadinho que crescera rápido demais. Naquela manhã, Bobo, de camisetinha bem acentuada em seu corpinho magro, de cabelinho extremamente preto brilhoso penteado com cera, parecia-se também com um filhotinho de protestante. Numa disputa de par ou ímpar, ele acabou na equipe do irmão mais novo dos gêmeos, e a equipe dos semelhantes caçoou daqueles que iriam desafiar com uma risada debochada, características dos meninos que extrapolavam em sintonia e desconheciam as formalidades e costumes das crianças mais recatadas da cidade. Será fácil derrotar você, primo, apontou um dos gêmeos, que riu enquanto olhava para a cara do outro. Será mais fácil do que forjar uma febre, disse o segundo, que olhou para os lados para checar a segurança e lhe contar aquele segredo. Jamais, jamais irá nos vencer, exclamou o menorzinho com sua voz muito aguda. Bobo sabia que os primos o viam do jeito que viam. Sabiam que subestimavam suas capacidades de ser malcriado, de ser como eles, um bichinho do mato, de ser um filhote selvagem, de possivelmente não ser inteligente o bastante para justificar toda a travessura cometida, de se vitimizar e fazer a cara de não sei de nada, sou apenas uma criança.
E sabia também que todo mês, quando se encontravam ali na casa da avó, precisava lembrá-los de quem era. Teria alguma espécie de amnésia, pensou, ou gostavam tanto dele por isso enguistavam em querer vencer a disputa de quem era o mais travesso. Parecia bom. Digo-vos, meus queridos, que toda inveja começa na admiração. Sejam, portanto, invejosos com aquilo que é sublime e digno de ser invejado. Pois bem, sentaram-se cada um em seus lugares. Bobo ficou de frente com o gêmeo dominante e o menino ria da sua face, como se estivesse vencendo-o. Porém, Bobo olhava com seriedade, invocando o seu lado mais competitivo. Não haviam combinado como iriam brincar, mas algo em comum em seus espíritos rebeldes cochichava: arrebente-os. Repentinamente, os gêmeos cessaram os risos e a brincadeira deixou de ser uma simples brincadeira. Havia se tornado uma feroz disputa de grande importância para ambos os lados. O pequeno garotinho abraçou o Bobo e cochichou num timbre de seriedade: vença-os, pois eles comem os meus biscoitos. Bobo riu disso, mas disfarçou. Era hora de manter-se sério. Os gêmeos, ao observarem aquela movimentação, inclinaram suas cabeças, cismados, e pareciam temer que a equipe rival estivesse formulando um plano o qual eles não haviam previsto. O som daquele bairro calmo era como um faroeste no tempo do intervalo de um tiroteio, e podia-se ouvir apenas o latido de um cão rouco ao longe, o qual deveria estar a 5 quadras de distância. Paulinho então disse a eles: quando o cão latir mais 10 vezes, na 10ª se iniciará a competição. Suas palavras foram pronunciadas lentamente e ele não tirou seus olhos dos gêmeos. Está valendo a partir de agora, finalizou. Todos torceram para o cão continuar latindo e o animal assim o fez. O cão latiu uma vez e houve uma grande tensão. As duas equipes firmaram seus pés contra o chão de terra. Houve o segundo latido. Os gêmeos seguraram forte nos ferros da gangorra. Houve o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo e o nono. O cão então parou de latir. Um intervalo tenso iniciou-se. Cada troca de olhares, cada movimento que poderia afrouxar foi reparado com rapidez. O 10º latido veio lentamente, demorou para fazer sentido. E quando finalizado, a competição se iniciou com grande selvageria, com uma força gigantesca aplicada no salto dos gêmeos, que começaram a rir loucamente. Bobo e o pequeno sofriam com a investida pesada da equipe rival, que não estava mesmo para a brincadeira. Cada vez que tentavam se recuperar e calcular um impulso certeiro, os gêmeos, que eram muito velozes e vorazes, atacavam-nos, violentando fortemente seus traseiros contra o ferro. Paulinho, em meio à enorme adrenalina daquele momento, pediu com gentileza para que seu pequeno parceiro segurasse ainda mais forte em sua cintura, e este comemorou com um urro alto de ar vingativo. Feito isso, Bobo levou a gangorra até o seu limite, levitando com elegância. Os gêmeos perderam seu combo e tiveram seus tornozelos estirados na terra, numa espera dolorosa e desesperadora pelo retorno de Paulinho dos ares. Bobo fez então um movimento com os braços ou com as pernas, sendo capaz de ficar numa posição de aproveitar toda a aerodinâmica possível. E na sequência deste ato, desabou seu traseiro contra o ferro, num movimento poderoso que impulsionou a equipe rival para o alto. Naquele momento, os gêmeos cessaram os risos e o olharam com um pouco de receio, podendo ver aquele menininho formal expressando algo submerso e imprevisível, totalmente contrário às maneiras de filhotinho de protestante, de menininho extremamente bem educado e cauteloso. Seu cabelinho brilhante agora estava despenteado e tinha uma franja descabelada na testa. Sua face angelical de riquinho já não mais exalava a prudência de menininho civilizado e respeitoso, mas a incrível face de uma consciência simbiótica que compreendia os seus máximos limites formais e as suas possibilidades de extrapolar todos eles. Os gêmeos então revidaram um atrito com um impulso semelhante, mas não igual. Já não carregavam forças em suas canelinhas finas e as suas bundas agora doíam muito em contato com o ferro.
Bobo, pego pela mesma euforia que outra hora possuiu a alma dos primos, como se incorporasse um instinto igualmente rebelde e risonho e que não fora por ele uma escolha calculada de se manifestar, mas sim algo instintivo que brotava das exigências daquela competição, começou a investir força para encerrar aquela disputa como verdadeiro campeão, eliminando todas as chances dos seus oponentes vencerem. A programação de menininho respeitoso havia o deixado, e Bobo agora parecia ser outra criança, rebelde e zombeteira. Saltitou então, gargalhando de maneira estridente, na ponta dos pés calçados, com sapatos sociais recém-engraxados e sujos de terra, 3 vezes, com a leveza de uma pena, e retomou, na 4ª vez, o violento movimento, despencando todo o seu traseiro contra o ferro. Os gêmeos se assustaram e Paulinho novamente fez o mesmo movimento, mas dessa vez ainda mais forte. Algo macabro então ocorreu. Todos puderam ver um pequeno vulto decolando ao alto com velocidade, e essa imagem borrada por infelicidade do acaso voou na direção de uma sucata enferrujada, causando um enorme estrondo. Ao olharem para o que aconteceu, viram ali um pequeno corpo estirado ao chão, com o nariz cheio de sangue e tremulando como se tivesse sido eletrocutado. Gritos de puro desespero ecoaram, e quem os ouviu de dentro da casa foi capaz de compreender que o timbre daqueles berros anunciava uma grande tragédia. Os gêmeos correram na direção da cozinha e interromperam a preparação do almoço com os olhos inchados de choro. Mas Bobo permaneceu silencioso frente à terrível cena de seu pequeno parceirinho estirado ao chão. Tornou-se paralisado, assustado demais com aquilo. O que pensou ele? O que pensava exatamente? Vejam, não sei bem muito o que lhes dizer, mas é certo que descobriu o seu precioso talento naquele exato momento. A família logo tumultuou desesperadamente nos fundos do quintal e contestaram o que o timbre daqueles gritos anunciava. Horrível aquela fotografia, leitores. Um filhotinho abatido, ainda mais um filhotinho humano, tão cheio de possibilidades e vida. A ambulância então foi chamada e o menino foi levado ao hospital. Logo, murmurações de seres extremamente angustiados pela tragédia e pela incerteza da vida inauguraram o inferno na terra. A bisavó desmaiou e quase quebrou o seu braço direito. O choro da mãe do garotinho, tão fora de tom, perturbou Paulinho profundamente, mas ele nada disse. Bobo ficou calado, apenas odiando a si mesmo por tudo que causou. Sua grande culpa foi tremenda. Por que não avisei para se segurar em mim ainda mais forte? Pensou. Pois é, queridos leitores, mas para o contentamento da família e para vós, leitores prudentes e de bom coração, o pequeno menino sobrevivente deixou o hospital 3 dias depois, sem nenhuma grave sequela, a não ser alguns arranhões nas costas, deixando uma história no hospital que seria como uma lenda de superação e milagre divino a quem os ouvisse. Os próprios gêmeos, as outras crianças da família e todos os outros passaram a respeitar Paulinho Francisco Bobo como verdadeira criança madura após toda a superação daquele reboliço. Refletiram que era extremamente sensível e atencioso pela expressão tristonha que carregou durante os dias anteriores à alta do menino e pelos favores que fez a todos naquele terrível dia, tirando pratos da mesa, pegando o casaco dos tios na hora de despedida e fazendo muitos outros favores. De fato, o semblante de Bobo era o retrato fascinante aos olhos dos familiares, que se encantaram com sua incrível sensibilidade e maturidade à frente de sua idade. Inclusive, todo o ocorrido foi capaz de unir a família dos primos ao pai distante, que havia sido ausente por algum tempo e retornou como outro homem pelo amor ao filho renascido. O que poderia tornar-se um mérito, uma honra, o que poderia lhe render fé em Deus, de fato, transformou a vida do pequeno Paulinho. Seu talento, seu incrível destino, agora fora conhecido. A sua imperfeição foi revelada naquele dia. Sua grande culpa tornou-se realçada. Deveria tomar muito mais cuidado, ser muito mais precavido, muito mais do que quando era apenas um bebê. Algo havia mudado no universo. Essa foi a leitura da parte 1. Agora eu vou ler a parte 2, a primeira página.
Deste evento em diante, quando as titias lhe pediam para trazer uma xícara de café apenas para terem o prazer de interagir com o garoto de ouro, Bobo tratava minuciosamente de não sujar as bordas do copo ao servir as bebidas, de não balançar demais para que as bordas ficassem borradas. O porquê disto? Para não julgarem que ele havia experimentado antes, que pudesse ter colocado a boca para tomar um gole. Sim, leitores, agora todo o pecado de Adão pesava sobre suas costas fracas de menino. Foi capaz de calcular, num surto incomparável de prudência e moralismo, todas as possibilidades de ser o responsável pelo caos e se tornou incrivelmente precavido, potencializando a antiga prudência e moralismo que já residia no berço. Bobo, como forma de não incomodar ninguém, algo inaceitável à sua prudência, era capaz de se proteger neuroticamente de qualquer possibilidade de incômodo. Programou-se como um pobre coitado em decorrência às enormes expectativas que lhe dirigiam e a sua incapacidade de administrar todas elas, mas ainda não se sentia de fato como um. Bem, ainda. Isso seria um transtorno psiquiátrico? Bobo precisava de medicamentos? Essa culpa era uma doença? Mas eu vos digo, leitores, que não. Um homem não é um doente quando não satisfaz o que é comum. Ele é, na verdade, perfeitamente autêntico, um original, não diluído no cardume. Bobo era completamente normal e a sua histérica prudência nada mais era do que a polarização do comportamento prudente. Trarei, inclusive, uma visão para provar-vos que nosso querido Paulinho, na verdade, poderia ser um filósofo da moral. Bobo adorava cozinhar e fazia questão de que o vissem preparar os ingredientes, colocando cadeiras em frente ao fogão para sua plateia, e não somente por medo de lhe julgarem como um porcalhão, mas que não o enxergassem simplesmente como suposto envenenador. Compreende-me? Em que espécie de caráter poderia haver no medo de não ser visto como um envenenador, senão da mais rara e sensível prudência que foge do campo da estética e dos bons costumes culturais? Sua prudência, como forma de jamais se deixar acusada novamente pela tamanha repulsa que tinha de toda acusação em crime, sensualizava a bondade na frente de todos. Se Bobo for a minoria, respondam-me, quais seres fizeram a diferença no mundo, senão a minoria? O livro, ele faz essa brincadeira, né? A prudência narrando a vida de um neurótico que não somente quer agradar a todo mundo, mas que sente algo ali, né? A sua própria solidão, sente que não está sendo perfeito, né? Ele tem essa ambição extrema, né? De ser o perfeito, moralmente perfeito, correto, bom, né? E muitas pessoas que leram, né, o compararam com Raskolnikov do Crime e Castigo, né? Mas disseram assim: isso aqui ele é muito pior do que o Raskolnikov, né? Raskolnikov começa criminoso, termina culpado. Paulinho já começa culpado, extremamente culpado, né? Ao ponto de, quando vai servir uma xícara de café, tomar cuidado para não sujar as bordas, para que ninguém olhe ele como uma pessoa que poderia ter experimentado antes. Nele, na consciência dele, na cabeça do Paulinho, existe essa possibilidade dele ser a pessoa que experimentou antes. E é por isso que ele fica nessa neurose, né? Porque ele conheceu, na página que eu li, essa potencialidade dele a partir do momento em que ele não pensou mais em si mesmo na brincadeira, agiu de maneira agressiva e deixou que o primo se machucasse. A partir desse infortúnio na vida dele, é que toda essa neurose, toda essa precaução, essa necessidade de ser um santo ocorreu. O livro ele vai tentar tratar dessa cura, talvez ele pode ser curado, né? Da cura em relação a esse transtorno, né? Mas também existe aí, né, uma ideia de que talvez ele não pode ser curado, né? Talvez ele não pode ser curado. Vou deixar aí, né, para as pessoas que lerem. A gente não pode dar spoiler. E
eu fiquei muito feliz que houveram pessoas que entenderam a obra, que leram a obra inteira, entenderam, né? A mensagem embutida em meio à ironia e o drama, né? Tem bastante ironia, principalmente por parte da narradora, que também é uma personagem. Não existem muitos personagens, mas os personagens que eu coloquei, todos eles representam alguma coisa. Um representa só o mal, um representa o bem, né? O Paulinho talvez representa o máximo do bem, né? Que seria até cômico, né? Um representa a filantropia, somente a filantropia, e por aí vai. O final do livro todo mundo achou impactante e eu espero que todas as pessoas gostem, né? Porque a arte é para os outros, né? Então é sobre isso todo esse livro. É sobre a neurose maniqueísta, né? Maniqueísmo seria essa visão, né, dualista de mundo, né? Virou sinônimo de chamar alguém. Você tem uma visão dualista, né? Pesquisar no Google. Aquele que é bom sempre será bom e o mal sempre será mal. Não existe dualidade. Se não existe a concepção de dualidade dentro de um só ser, então essa pessoa que o julga tem uma visão maniqueísta da vida, porque todos temos as nossas sombras, né? Então é sobre isso. Esse é o livro O Messias e Seu Demônio. Está disponível na Amazon e também no meu Instagram, ricardo.exposto, em formato de e-book e em formato físico.